Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família. Eu sou o pastor Guilherme e eu quero orar por você. Seja muito bem-vindo ao nosso propósito de clamor diário. Esta é a oração da manhã. Hoje, nesta terça-feira, eu quero apresentar a Deus a sua vida, os seus planos, consagrar a Deus para que tudo seja realizado de acordo com a vontade de Deus. Por isso, desde já eu peço que você deixe nos comentários o seu nome, o nome da sua cidade, o estado da onde você reside, para que nós possamos orar a Deus pedindo a bênção, a proteção de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa geografia. Por isso, comente aí nos comentários o seu nome, a sua cidade e abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 4. A palavra de hoje está em 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo 8, que diz assim, olha só: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. A palavra de Deus, ela nos diz que tribulações, dias maus, aflições sobrevirão sobre a nossa vida. Essas coisas são inevitáveis. Paulo chega a dizer, em tudo somos atribulados. Quer dizer, a tribulação ela vem de toda parte, é na vida financeira, é na saúde, é problemas na família, problemas que nós às vezes tentamos soluções de forma errada. O que nós mais temos visto são pessoas se deixando levar pelas circunstâncias em que estão vivendo, permitindo com que o problema venha dominar o coração dela, venha mudar a pessoa que ela é, venha alterar o comportamento e o temperamento delas, diante de dificuldades extremas que tem passado. Mas quando na verdade não importa o quanto a sua luta está difícil, não importa quão grande é o seu problema ou quão pesado está o seu fardo, mas sim o quanto de Deus você tem dentro de você. Paulo diz aqui no versículo de número 7, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Quer dizer, nós não devemos nos preocupar com as coisas de fora, com as coisas externas, com os problemas desse mundo. Afinal, todos os dias você vai ter lutas. Qual é o ser humano que não tem lutas? Todos os dias você vai ter problema. Quando você resolve um problema, surge outro. Quando você resolve um, aparece outro. Você mata um urso, surge um leão. Mata o leão, surge um gigante. E a nossa vida é dessa forma. Porém, nós não devemos permitir que essas coisas venham atingir o nosso homem interior. Paulo diz aqui no versículo 16 sobre o homem exterior e um homem interior. Ele diz assim, olha, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se desgaste, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia. Ele está falando do nosso espírito. Então eu não posso permitir que coisas externas venham mudar quem eu sou, venham alterar o meu comportamento, o meu temperamento. As pessoas, por não saberem lidar com problemas, ficam frustradas, ficam ali alteradas, né? Surge ainda mais problemas. Por isso que nós vemos quadros e quadros de pessoas depressivas, pessoas que não conseguem resolver os problemas, permitem com que a circunstância que elas estão passando venha interferir no homem interior. E o que nós precisamos fazer? Se encher do poder de Deus. Esse tesouro em vaso de barro que Paulo se refere é o Espírito de Deus que renova o espírito do homem. O Espírito Santo de Deus é quem te dá força, é quem te dá paz, é quem te renova. Davi diz assim, ainda que se levante contra mim um exército inteiro, eu não temerei, eu ficarei em paz e tranquilo. Então, isso é o poder de Deus. A operação do poder de Deus, a atuação do poder de Deus é de dentro para fora. E às vezes nós temos orado para Deus nos livrar das tribulações, dos problemas, e isso não vai acontecer. Isso não vai acabar. Ainda que se resolva um, vai aparecer outro. No mundo você vai sempre ter aflição. Mas Jesus diz, tem de bom ânimo, porque eu estarei com vocês. Aonde? Dentro de você. É por isso que você vê muitos cristãos passando por prova com um sorriso no rosto. A pessoa recebendo más notícias, mas ela estando em paz e tranquila, porque ela confia no Deus que ela serve. E é isso que Davi declara. Ainda que se levante contra mim um exército inteiro, eu estarei em paz.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Então a questão é, quanto de Deus você tem? O quanto da presença, do poder, do Espírito de Deus habita em você? Porque quanto mais poder de Deus, mais vitórias você vai ter. Deus não quer livrar você dos problemas. Deus não vai fazer isso. Mas em meio aos problemas, Ele te dará paz, Ele te dará descanso, Ele te dará alegria e você vai triunfar sobre eles. Quanto mais de Deus você tem, mais vitórias você irá acumular. Então a questão é, às vezes as pessoas reclamam porque minha vida está difícil, é muitas tribulações, o meu fardo está pesado, mas quanto mais você se encher do poder de Deus, mais leve vai ficar a sua luta. Versículo de número 17 diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então ele relaciona aqui a tribulação que nós passamos nesse mundo como leve e momentânea. Ele classifica ela como uma tribulação leve. Leve para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que possuem o Espírito de Deus habitando dentro deles. Por isso Jesus diz, o meu fardo é leve. Então se você tem vivido uma vida triste, angustiada, com fardo pesado, se você tem vivido, como ele diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, se você tem vivido dessa forma, cansado, sobrecarregado, então você precisa se renovar. A maneira mais prática e simples de vencer o mundo, de vencer os problemas, tribulações, é esta, se enchendo do poder de Deus, se renovando dia após dia. Se até as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, por que a nossa força não deve ser renovada todos os dias? O seu espírito, a tua força, deve ser renovada todos os dias. E um segredo que ele deixa aqui no versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Quer dizer, às vezes eu fico reparando, dando atenção ao problema, à luta, à tribulação, como ele diz, de todos os lados, em tudo somos atribulados, angustiados, perseguidos. E aí você começa a olhar para o seu problema, olhar para a sua luta, olhar para tudo que está à sua volta, mas você deixa de olhar para dentro de você. Então ele diz um segredo aqui, não atente, não olhe para as coisas que se veem. Elas são reais? São, mas são momentâneas e são leves. E quanto mais você der atenção a isso, mais pesadas elas vão ficar. Então o segredo é, olhe para dentro de você e veja o quanto de fé você tem, o quanto de esperança você tem, o quanto do poder de Deus você tem aí dentro. Os discípulos, diante de uma situação, olharam para Jesus e diz, mestre, aumenta-nos a fé. Então nós precisamos renovar o nosso homem interior. A fé, a esperança e o poder de Deus é o que vai te dar vitória. Quanto mais você buscar essas coisas, mais você vai vencer as suas tribulações, as lutas externas que você tem vivido. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Se você puder, feche os seus olhos, me acompanhe, ore também, abra o seu coração diante de Deus, fale com o Senhor o que você tem vivido, peça para que Deus tenha misericórdia e eu tenho certeza que Deus vai te renovar nesse momento. Feche os teus olhos. Pai querido, amado e eterno Deus, nós entramos na Tua presença nesta manhã de terça-feira, invocamos o Teu santo nome, ó Deus, buscamos a Tua santa presença, porque, Senhor, a nossa força é o Senhor, o nosso socorro vem do Senhor. Por isso, ó Deus, invocamos o Teu nome nesta manhã e pedimos o Teu socorro em meio a tantas lutas, em meio a tantas tribulações que temos vivido. Mas, ó Deus, que nós possamos ser renovados pelo Teu Espírito para enfrentar os problemas e não fugir deles, para que nós possamos acumular vitórias e não sentimento de desânimo, frustração e angústia. Meu Deus, blinda a nossa mente, o nosso coração contra as coisas externas que tentam dominar o nosso homem interior, fazendo, ó Deus, com que nós venhamos ser abatidos,
fazendo, ó Deus, com que ficamos perplexos, atribulados, mas aquieta nossa alma nesse dia e traga paz no nosso coração, porque mesmo em meio a lutas e dificuldade, nós descansaremos do Senhor, nosso coração estará em paz e tranquilo, na certeza da vitória. Por isso, visita o teu povo nesse momento, visita os teus filhos agora, Senhor, pela manhã, e renova as forças, o ânimo, ó Deus, e a esperança no coração deles. Ó Deus, se alguém aqui nesta manhã diz, Senhor, eu já não tenho mais fé, eu não consigo ter mais forças nem para orar, eu não consigo ter fé para acreditar que a situação vai mudar, visita ela nesse momento e renova o homem interior dela, renova o espírito, dê ânimo, Senhor, a essa alma que se encontra curvada diante dos problemas, diante de tanta luta e tribulação que tem cercado a vida dela. Meu Deus, vá adiante do teu povo, abrindo os caminhos, trazendo vitória. Eu determino, ó Pai, que este dia seja abençoado pelo Senhor e que tudo quanto essa pessoa for realizar no dia de hoje seja bem sucedido. Ó Deus, dê vitórias para o teu povo. Senhor, visita a cada uma dessas pessoas que me acompanham nesta manhã, nessa oração, e traga resposta ao coração deles, aqueles que se encontram aflitos, aqueles que se encontram angustiados, sobrecarregados. Ó Deus, traga alívio no coração, na alma dessas pessoas. Fortalece os teus filhos para que se cumpra sobre eles a tua palavra. Em Cristo somos mais que vencedores. Eu determino a vitória do teu povo. Meu Deus, eu consagro a vida deles ao Senhor. Eu consagro a Deus os planos, os sonhos, os projetos que eles irão realizar no dia de hoje. Eu determino a vitória sobre eles. Ó Deus, visita também a cidade, o estado e a nossa nação, derramando a tua bênção. Meu Deus, traga um tempo de avivamento e prosperidade sobre a nossa terra, Pai. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, a nossa nação. Prospera o teu povo e aviva o nosso espírito e fortalece a nossa alma. É isso que eu te peço e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, diga glória a Deus, diga eu recebo essa oração e seja fortalecido por Deus nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você daqui a pouquinho na oração do meio-dia. Lembrando, compartilhe essa oração com quem você ama, envia nos grupos do WhatsApp que você tem aí, deixe o seu gostei clicando no joinha para que o YouTube leve esse conteúdo a mais pessoas e me aguarde aqui ao meio-dia. Se você não conseguir entrar no horário, procure o vídeo aí no canal, a aba vídeos, aí você vai encontrar o dia e o horário da oração, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até mais, se o nosso Deus nos permitir.